Pessoal, escuta isso. Eu estou há 50 dias no Dilley Immigration Processing Center. Eu sinto que eu nunca vou sair daqui. Eu só peço que não se esqueçam de nós. Desde que eu cheguei a este centro, tudo que você sente é tristeza e principalmente depressão. Pois é, pessoal, essas frases são trechos de cartas escritas por crianças presas no Centro de Detenção Familiar do ICE nos Estados Unidos. Elas vieram a público no dia 9 de fevereiro de 2026, numa reportagem chamada The Children of Dilley, publicada na ProPublica pela jornalista investigativa Mika Rosenberg, que conseguiu entrar nesse centro de detenção. Hoje eu vou te contar o que ela viu, o que ela ouviu e o que essas crianças escreveram. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Web Relatos aqui no YouTube e a mais um episódio do podcast Imigrante Web no Spotify e nas plataformas de áudio para podcast, inclusive da Apple, tá? O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura. Hoje eu estou usando uma camiseta preta básica de gola V rasa, com um boné todo preto e um colar que tem de correntinha que na ponta tem uma pedra roxa na vertical. O cenário do canal desse programa é uma estante de madeira crua com alguns livros antigos. É uma imagem que eu projeto numa tela verde, tá? Mas é isso que aparece aqui no vídeo. No alto da tela de um lado tem um balãozinho escrito Web Relatos, e a letra T de Relatos é um microfoninho. E no outro lado da tela, no alto, tem o @imigranteweb, que é o arroba do Instagram e do TikTok do canal. Inclusive, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, comentar o que você acha, o que você achou aqui sobre o que eu vou falar. E também que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de ouvir sobre relatos, de imigrantes, de imigração, e também para divulgar o canal, né, para pessoas que querem saber notícias sobre imigração, sobre visto, sobre imigrantes, porque além desse programa tem também o Web News aqui no canal, que vai ao ar todos os domingos com resumo da semana das notícias mais importantes, né, que eu consegui encontrar sobre esse assunto. Tá bom? Então o canal tem algumas informações, tem mais programas vindo por aí e na medida que forem acontecendo eu falo para vocês, tá? E gente, eu faço essa audiodescrição dizendo o meu nome, né, me apresentando claro, mas como eu sou fisicamente, como que eu estou e como que é o cenário, para as pessoas que não conseguem ver, mesmo que a gente sabe que aqui no conteúdo eu tenho muitas imagens que eu mostro e tal, mas pelo menos é uma forma que eu encontrei de incluir essas pessoas que não conseguem ver, e eu já recebi mensagem privada, tá, gente, dessas pessoas, então muito obrigado a vocês que estão aqui ouvindo o que eu estou falando. E esse episódio, gente, ele sai simultaneamente aqui no YouTube, nesse canal, no programa Web Relatos, e simultaneamente no podcast Imigrante Web no Spotify e nas plataformas de podcast, tá? E lá é só áudio, né? Tá bom? Então, gente, pois é, né? Essa jornalista ela entrou no centro de detenção do ICE, esse centro de detenção é para famílias, e ela relatou aqui aquilo que ela viu lá, tá? Ela relatou numa matéria, cujo link está na descrição do vídeo. E aí, o meu plano, gente, era eu ler exatamente do jeito que estava lá. Só que aí eu fui ver as diretrizes deles e também fui conversar, mandar mensagem para o YouTube para poder entender como que eu poderia falar sobre isso. E eu até poderia ler exatamente do jeito que está lá. Mas aí tem trechos que poderiam me trazer problema na questão do algoritmo aqui do YouTube, e eles também preferem que não seja exatamente dessa forma. Então a maneira segura de fazer e que eles permitem é que eu mencione aqui o que tem lá. Então o texto que eu preparei, ele vai ter falas que tem lá, inclusive essa da abertura. Vocês viram que a última frase parece que tem um erro ali de gramática? É porque é como uma criança ou um adolescente sob estresse escreveria mesmo, e é assim que veio, tá, para ela. Então o texto, eu vou falar sobre o que aconteceu lá, de acordo com o ponto de vista dessa jornalista que entrou nesse centro de detenção, e o texto é todo baseado nesse ponto de vista, tá? No ponto de vista dela, da mensagem que ela passou, tá bom? Então vamos lá, gente. O que que é, né, Dilley? O que que é isso? O que que é esse lugar? Dilley é uma cidade, né? Dilley, que fica no Texas, cerca de 115 quilômetros ao sul de Santo Antônio. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? A pessoa prepara o negócio e esquece de colocar.
Então fica cerca de 115 quilômetros ao sul de Santo Antônio. E esse centro é um centro de detenção familiar operado pela empresa privada Core Civic, sob contrato com o ICE, que é o Immigration and Customs Enforcement, que é o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, que é esse serviço aí que está pegando as pessoas na rua e etc, etc. A jornalista, autora dessa matéria, né, ela explica que o centro foi aberto durante o governo Obama para lidar com o aumento de famílias que cruzavam a fronteira. Em 2021, durante o governo Biden, a prática de deter famílias ali foi interrompida. E o argumento era claro: os Estados Unidos não deveriam manter crianças detidas. Mas com o retorno da administração Trump, a política de detenção familiar foi retomada. E aí o perfil mudou, né? Segundo a reportagem, o centro passou a receber famílias que já estavam vivendo dentro dos Estados Unidos há anos. E, ou seja, com filhos matriculados, né, na escola, com vida, né, com processos legais em andamento, inclusive, tá, muitos deles, com empregos, com vida estabelecida, né, gente. Então, eles não eram apenas recém-chegados da fronteira. Então, essa é a grande mudança, de que antes eram as pessoas vindas da fronteira, mas aí com o Trump começou a ser pessoas que eles pegam, né, agora na rua. Inclusive, sabe aquele caso do Liam Ramos, o menino de 5 anos que foi detido pelo ICE? Eu até vou trazer aqui a história dele depois também. Ele foi mandado para lá, tá, gente? Ele com o pai. Eles foram mandados para esse lugar, tá? Bom, então não eram agora mais apenas os recém-chegados na fronteira, agora pessoas que moram há anos nos Estados Unidos, né? E aí que a história começa a ganhar outra dimensão. E aí, a jornalista, ela, Mika, o nome dela, tá? Ela relata que ela conseguiu entrar em Dilley depois de insistir com o ICE. Quando finalmente ela sentou na sala de visitas, trouxeram uma menina chamada Ariana Velasquez, de 14 anos. Ela estava detida havia cerca de 45 dias. Isso é importante de pensar, tá? Essa questão da quantidade de tempo presa ali, tá? Detida ali. Ela fala que a menina vestia um conjunto cinza fornecido pelo governo. O almoço era simples, um ensopado amarelado e um hambúrguer em um pão comum. No começo, a Ariana quase não falava. Ela mexia na comida com um garfo de plástico e bem mais quieta. Até que a Mika, né, a jornalista, perguntou sobre casa, sobre a casa dela, sobre, né, o lar dela. E no caso seria Hikesville, em Nova York. Aí a Ariana contou que chegou aos Estados Unidos aos 7 anos de idade com a mãe, vinda de Honduras. A mãe pediu asilo, se casou, teve mais 2 filhos pequenos e a Ariana ajudava a cuidar dos irmãos depois que ela voltava da escola. Ela era aluna do primeiro ano do ensino médio. E num dia comum de comparecimento ao ICE, tudo mudou. Porque assim, quando a pessoa tem um processo acontecendo nos Estados Unidos, o ICE fica pedindo para fazer check-ins. Aí nesse caso, pedidos de asilo, tá? Pede para ficar fazendo check-ins, para comparecer ali, para checar mais esse documento, ou checar aquele outro documento e tal. Pois é, segundo a reportagem, a Ariana e a mãe compareciam regularmente às checagens obrigatórias do escritório do ICE em Manhattan, né, lá em Nova York. Só que no dia 1º de dezembro, elas chegaram às 8 da manhã para o compromisso e dessa vez elas não puderam sair. E aí, gente, sem aviso prévio, às 18 horas elas já estavam num avião para o Texas, sem poder ligar para a família, sem poder fazer nada. Então, assim que aconteceu. Ou seja, uma família em processo. Significa que o governo está tratando dessas pessoas, mas aí resolveram recolhê-las, digamos assim. E a Ariana escreveu depois: desde o dia que minha mãe e eu fomos detidas em Manhattan, minha vida foi instantaneamente pausada. Ela escreveu também: meus irmãos mais novos não puderam ver minha mãe por mais de um mês. Eles são muito pequenos e você precisa dos 2 pais quando você está crescendo. E ainda sobre a detenção ali, sobre Dilley, né, esse centro de detenção, ela disse o seguinte: desde que eu cheguei a este centro, tudo que você sente é tristeza e principalmente depressão. Foi ela que escreveu essa frase com esse erro gramatical aí, né. Ai, ai.
E aí tem umas cartas, gente, que é o seguinte: a Mica, a jornalista, ela pediu autorização para que as crianças escrevessem sobre suas experiências. Mais de 3 dezenas responderam, ou seja, mais de 30 crianças responderam. Algumas desenharam, outras escreveram em letra cursiva, algumas cometeram erros ortográficos típicos da idade, né, mas o sentimento era consistente. Então, no caso dessa Ariana, por exemplo, né, ela escreveu ali um pouco errado, mas aí tem crianças muito mais novas, tá? Por exemplo, a Suces Fernandes, de 9 anos, escreveu o seguinte: eu estou há 50 dias no Dili Immigration Processing Center. Ver como as pessoas como eu, imigrantes, estão sendo tratadas muda minha perspectiva sobre os Estados Unidos. Minha mãe e eu viemos procurando um lugar bom e seguro para viver. Aí uma outra criança, né, o Gustavo Santiago, de 13 anos, escreveu o seguinte: eu tenho amigos, escola e família aqui nos Estados Unidos. Até hoje eu não sei o que fizemos de errado. Ele terminou com um pedido bem direto: eu só peço que não se esqueçam de nós. A outra criança é a Maria Antônia Guerra, de 9 anos, que escreveu o seguinte: eu estou numa prisão e eu estou triste. Eu desmaiei 2 vezes aqui dentro. E aí ela acrescentou: eu senti que estar aqui era culpa minha. É, criança se culpar é complicado. A Mica, né, a jornalista, relata que muitas crianças falavam da escola, falavam dos professores, dos amigos, falavam do cachorro, falavam de um brinquedo que eles deixaram para trás, falavam do McDonald's e as coisas que elas sentiam saudade, né, coisa de criança mesmo. E o que mais sentiam era a falta da normalidade. Elas queriam a vida normal de volta, né. E aí, gente, sobre a vida ali dentro do centro, a matéria fala que o centro é descrito como um complexo de trailers e dormitórios cercado por uma cerca alta. Mais de 3.500 pessoas passaram por lá desde a sua reabertura. Mais da metade eram menores. Inclusive, olha só, tem umas imagens que eu consegui pegar da internet. Eu coloquei um compilado ali, olha, de lá. Ah, e esse menininho aí que foi enviado para lá esses dias, ó, de 5 anos, ele e o pai. Depois eu vou trazer aqui para vocês, até comentem aqui. E aí, inclusive, no caso dele, gente, eu vou trazer assim, aproveitar aqui um parênteses, tá? Eu vou chamar de versões, né? A versão dele, dele não, que ele tem 5 anos, mas assim, do lado da família dele, da comunidade, etc. E também a versão do governo dos Estados Unidos explicando, tá? Porque eu percebi que tá chegando bastante pessoas aqui, então eu falei, no vídeo anterior que eu falei sobre a família que vive ali na região de Minneapolis, trancada com medo do ICE, eu percebi diferença de opiniões. Então eu pensei, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer sim as coisas que eu quiser trazer aqui no meu canal, porém eu vou trazer o outro lado também, porque aí as pessoas assistem, aí elas concluem o que elas quiserem, né? Para não ficar, né, uma coisa muito insinuando nada. Então, a minha ideia vai ser essa, tá? Vou trazer o caso do Liam, provavelmente na semana que vem, mas eu vou ver se vai ser na semana que vem, porque eu tô pensando no outro também. Mas eu vou trazer também o lado onde o ICE e o Departamento de Segurança Interna, etc., falam a respeito dos motivos, tá? Bom, um outro menino lá em Dili, gente, o nome dele é Alexander Pérez, de 15 anos. Ele contou que as aulas duravam apenas 1 hora. Cada turma tinha um limite de 12 alunos. E as vagas eram por ordem de chegada. Então, quem chegava, ficava. Deu 12, não tinha mais aula. E ele relatou também que uma aula, que era uma aula de sociologia, se eu não me engano, virou, na verdade, um questionamento de política e sobre imigração. E aí ele perguntou: se nós temos atividades aqui para nos ajudar a esquecer o que estamos vivendo nesse lugar, por que que precisamos responder essas perguntas? Tipo assim, não era para a gente esquecer e ficar mais tranquilo? Então por que que estão insistindo e a gente fica respondendo esse tipo de pergunta que traz o gatilho para a gente, né? Depois disso, ele passou a jogar basquete e assistir novelas. E porque aí ele falou assim: ah, não vou mais para lá para ficar passando por isso. E aí esperar virou a rotina da vida dele, né? O relato fala também que uma menina escreveu que disseram que ela ficaria apenas 21 dias, mas que ela já estava lá mais de 60 dias. Eita. Lembra que eu falei sobre essa questão das durações, né, dos dias que eles ficam lá. Aí vem um assunto sobre saúde, né, gente? Segundo a reportagem,
A organização Raíces, tipo de raízes, né, se eu não me engano é isso, apresentou em tribunal mais de 700 relatos de preocupação com atendimento médico desde agosto de 2025. As mães relataram demora no atendimento, perda de apetite nas crianças, episódios de febre, falta de acompanhamento. E um caso, inclusive, envolve um bebê de 18 meses que adoeceu pouco após a detenção. A mãe dela relatou que inicialmente ela recebeu ibuprofeno, depois antibióticos, só que a condição piorou. Aí a criança foi hospitalizada por 10 dias e depois recebeu o diagnóstico de Covid-19 e também de uma infecção lá respiratória. E ainda, a matéria fala sobre registros obtidos pela ProPublica, que foi quem postou a matéria, né? O meio de comunicação que postou a matéria. Novamente, o link está na descrição do vídeo para que vocês possam ver na sua integridade, tá? Ali o conteúdo. Esses registros obtidos pela ProPublica mostram chamadas para o 911 para crianças com dificuldade respiratória, uma mulher grávida que desmaiou, uma criança tendo convulsões. Então a matéria realmente denuncia, expõe isso, né. Inclusive, eu vi esse pelo site, e quando eu fui fazer pesquisa até para encontrar material de imagem para eu colocar aqui, que eu vi que está explodindo realmente a notícia. Eu já estava com o texto pronto, eu estava buscando agora imagens, eu falei: "Nossa, eu nem vi que tinha virado realmente, né, uma explosão aí de notícias a respeito". Pelo menos aqui na América do Norte, né, acho que não sei se o Brasil notificou. Mas aí o Departamento de Segurança Interna, gente, porque aí eles reagem, né, e falam alguma coisa. Então, o Departamento de Segurança Interna declarou oficialmente que ninguém é privado de atendimento médico. A CoreCivic, que é a empresa privada que foi contratada pelo ICE e que administra, então, esse centro de detenção, afirmou que segue padrões rigorosos. E a jornalista apresentou as 2 versões, né, então na matéria tem as 2 versões também, tá gente? Isso é importante de entender. Novamente, está na descrição do vídeo, tá? Aí agora tem um contexto jurídico que eu achei interessante que ela trouxe ali. Tem um contrato, gente, um agreement chamado Flores Settlement Agreement, que foi firmado em 1997. Ele surgiu após litígio que começou ainda nos anos 80, envolvendo o tratamento de menores imigrantes sob custódia federal. O acordo estabelece que crianças devem ser liberadas sem demora desnecessária, devem permanecer em instalações apropriadas. A detenção deve ser excepcional e breve. Tá. Aí em 2015, a juíza federal Dolly Gee decidiu que o acordo também se aplica a crianças detidas com suas famílias. Essa decisão reforçou o entendimento de que menores não podem permanecer indefinidamente em centros familiares não licenciados. Foi nesse contexto que o prazo aproximado de 20 dias passou a ser aplicado nas decisões judiciais. Em 2019, o governo Trump tentou substituir esse Flores Agreement por uma nova regulamentação que permitiria manter famílias detidas por tempo indefinido. A Justiça Federal bloqueou essa tentativa. Então, o acordo continua em vigor. Segundo a análise de dados feita pela própria ProPublica, que é esse e-mail aí, esse site onde a Mecca Rosenbeck publicou esse texto dela, cerca de 300 crianças enviadas a Dili ficaram mais de um mês detidas, algumas muito além disso. A administração argumenta que o acordo está desatualizado, mas juridicamente ele permanece válido. Pois é, por isso que eu falei sobre prestar atenção nesse tempo de detenção dessas crianças, porque aparentemente não poderia passar desses 20 dias. E aí a gente começa com a Ariana ali falando sobre 45 dias, teve uma outra pessoa lá, outra criança que falou que disseram para ela que ela ficaria 21 dias, ela já estava há mais de 60 dias. Há relatos até de crianças há mais de 100 dias ali dentro, e na descrição, na matéria completa, vocês podem conferir, tá? Pois é, gente, aí em janeiro, agora, né, cerca de 200 pessoas foram libertadas, tá? E a Ariana, a primeira personagem que eu falei aqui, né, que existe, né, personagem entre aspas, né, a menina existe, foi uma delas. A sua mãe saiu com tornozeleira eletrônica, só que por causa dessa tornozeleira, ela perdeu o emprego,
porque o chefe dela não se sentiu confortável de ter uma pessoa sendo monitorada pela autoridade, né, então ela foi taxada ali como criminosa. A professora da Ariana, né, fala sobre ter chorado muito, ter abraçado ela, tê-la recebido de volta, porque ela era uma menina muito querida na escola, mas a Ariana ainda pensa nas crianças que ficaram. Ela disse que, abre aspas, "eu queria que elas saíssem, porque elas não deveriam estar lá por mais tempo", fecha aspas. Isso tudo por quê? Porque eles fizeram contato, tá, com a Meca, né, com a repórter, tá, gente, com a jornalista, ela seguiu acompanhando. Lá no texto vocês vão poder ver tudo, tá, tem bastante coisa. A reportagem foi publicada, então, agora, no dia 9 de fevereiro de 2026. Novamente foi escrita por Mika Rosenberg, e ela apresenta cartas, ela apresenta relatos, apresenta dados, declarações oficiais e apresenta histórico jurídico. E deixa a pergunta, né, quando crianças passam 50, 60 ou 100 dias detidas, isso é a aplicação da lei? Ou é um sinal de que o sistema precisa ser revisto? E eu quero saber a sua opinião. Esse debate não é simples, né, gente, mas ele é necessário. O que que você acha? O que que você acha disso? Eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu realmente queria fazer era ter trazido o texto todo, só que o texto, mexeu muito comigo, e aí eu falei: será que daria mesmo?". Aí eu fui fazer pergunta, né, no inteligência artificial, no YouTube também tem um negócio agora acontecendo lá para quem cria conteúdo, e eu mandei mensagem e perguntei: "Gente, olha, eu tô querendo fazer isso, eu quero ler o relato", porque a proposta do Web Relatos é que as pessoas me enviem relatos e eu vou ler do jeito que elas me mandaram, né. Só que nesse caso, parece que eles mesmos da ProPublica têm lá uma regra sobre a questão de usar para fins comerciais, e como o vídeo fica monetizando, talvez pudesse ser um problema. Então aí a sugestão foi que eu contasse o que tem na matéria e desse todos os créditos e colocasse ficha técnica, etc, tudo na descrição do vídeo, tá. E foi isso que eu fiz. Porque lá tem muito mais histórias, tá, gente. É um texto até longuinho, lá você vai encontrar muito mais coisa, até coisa que eu pretendo colocar aqui no canal em breve. E tem também na descrição do vídeo um link para uma entrevista com essa jornalista, tá, gente, porque foi dessa semana também, se eu não me engano. E vocês tá em inglês, tá, a entrevista é em inglês, é do YouTube, e vocês vão poder, ir lá conferir. E o nome dessa matéria, novamente, é o The Children of Dili, então as crianças de Dili, que é esse centro. Dili é o nome da cidade, mas aí esse centro de detenção familiar do ICE, que é localizado nessa cidade. Tem umas imagens aparecendo aqui para as pessoas, gente, porque quando eu mostro imagem, atrás de mim fica como se fosse uma tela, um televisor, como se fosse assim, e ali eu fico colocando fotos e vídeos e tal. E aí mostra o mapa da mais ou menos não, da exata localização desse centro de detenção, a placa de entrada, uma movimentação acontecendo de pessoas chegando com crianças, mostra as acomodações, refeitório. Então, eu coloquei isso aqui como fundo do vídeo, para as pessoas poderem realmente ver como que as coisas acontecem lá. E aí eu estou descrevendo aqui para, como eu falei, né, fazer uma inclusão aqui das pessoas que não conseguem ver. Então, existem esses serviços oferecidos ali mesmo, mas a denúncia aí, né, é de que as coisas não acontecem do jeito que deveriam acontecer, no mínimo com relação a essa quantidade de tempo que está lá. E aí eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste. Já tem 2 dias que eu estou lendo essa matéria e lendo em outros lugares e ouvindo várias coisas. Realmente não tinha a menor condição de eu trazer tudo exatamente do jeito que eu queria. Eh, e aí entra a discussão vem porque a gente fica pensando, as crianças não têm culpa, né, do que aconteceu. E aí a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos com relação à imigração. Até recebi um comentário de alguém falando assim: "Ah, você está dizendo que você acha que os países têm esse direito de ter essa autonomia mesmo, mas você não concorda da maneira que está sendo feita? Como que está sendo feita?". Aí eu falei sobre essa questão da violência mesmo, sabe, a minha intenção era essa. Agora, numa situação dessa, né, de como que funciona, quem que é responsável por isso? As crianças não são, né, gente. As crianças não são culpadas pelo que está acontecendo. E agora, as circunstâncias dessas famílias, por que que elas vieram, se elas vieram, o que que aconteceu para elas hoje serem alvo do Departamento de Imigração. Inclusive eu venho aí com outro vídeo, por isso que eu falei que eu estou decidindo sobre qual vídeo que eu vou falar, sobre qual assunto que eu vou falar, porque
Eu também quero falar a respeito disso. Quem são essas pessoas, né? Que o ICE, que a imigração está procurando? Só para a gente entender ali os lados da história. Então, as crianças não têm culpa, né, gente? Então, a grande preocupação aí foi realmente em cima disso, foi realmente em cima do tratamento que as crianças estariam recebendo ali nesse centro de detenção do ICE. E o que que você acha? Confira a matéria lá também, eu convido vocês a irem lá conferir, até para vocês formarem aí mais opinião. E aí vem aqui fazer comentário, eu acho muito válido, eu tenho analisado, recebi bastante comentário por causa do vídeo anterior da família escondida lá em Minneapolis com medo do ICE, e me fez analisar, né? Então eu acho que já que tem mais pessoas chegando, eu vou fazer sempre o possível para trazer a esses lados, vamos chamar assim, da história e a gente discutir. Porque aí dá para manter uma comunicação aqui, a gente compartilhar informação, né? O que que vocês acharam? Eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, isso é muito importante para o meu canal. Obrigado a todos vocês que estão chegando, isso faz toda a diferença para mim. Finalmente o algoritmo está entregando esse conteúdo. Me ajudem a divulgar. E eu também convido vocês a me seguirem nas redes sociais. No Instagram é douglas.ca, da maneira que se fala mesmo. No TikTok é douglas.ca também, só que o O é o número zero, tá? O numeral, não sei como que fala, .ca. E também o podcast Imigrante Web no Spotify, que esse vídeo aqui em áudio vai ficar aqui em formato de vídeo, em formato de áudio no podcast do YouTube e também no podcast Imigrante Web no Spotify e nas plataformas de podcast da Apple, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Novamente, confiram lá os links, vale a pena para poder entender esse cenário aí dessa situação dessas crianças. E na semana que vem eu estou de volta com mais um episódio aqui no Web Relatos. Até mais, gente. Muito obrigado. Tchau.